Eu sou antropóloga da Universidade Federal de Minas Gerais. Estou aqui como representante do GEST e também do projeto Cidade Alteridade. Eu vou tentar ser o mais breve Audiência possível, pública em 6 de maio de 2013 contra a mineração em Conceição do Mato Dentro. Do Ministério Público Federal. E eu gostaria de dizer um pouco acerca do universo sociocultural que está sendo impactado e vem sendo desconhecido pela Anglo-América e pelo Estado de Minas Gerais. Tá? São comunidades tradicionais, de ocupação tradicionais. O que eu identifiquei em 2009 são sítios familiares territorialmente articulados entre si, em vizinhanças que conformavam verdadeiras comunidades de parentesco, muitas vezes assentadas sobre terrenos de herança mantidos em comum, localmente chamados de terras do bolo da família, que combinam a apropriação privada das terras baixas e o uso comum, ou seja, coletivamente regulado, de terrenos montanhosos de recursos naturais, principalmente a água. São comunidades com antiga presença na região, algumas delas aqui já citadas, comunidades negras, uma das quais requer o reconhecimento como comunidade quilombola, e que me foi possível remontar a ocupação ao tempo da escravidão, ou se não, a um tempo muito próximo da abolição da escravatura. Tá? Essa realidade é o que a antropologia chama de terras tradicionalmente ocupadas, princípio gerador de direitos coletivos, uma concepção que fundamenta capítulos relevantes da Constituição Federal de 1988, como a proteção à diversidade sociocultural brasileira. Os quintais são espaços vitais para a reprodução física e cultural dessas famílias, espaços extremamente valorizados e cuidados, neles se cultivando uma grande variedade de frutíferas, além de hortas, café, mandiocais, pequenas lavouras de milho e feijão, uma produção voltada para o consumo, mas também para o mercado, articulada à criação de pequenos animais e ao manejo de pequenos rebanhos, destinados à produção de leite de queijo. Comercializam no mercado de Conceição do Mato Dentro frutas em geral, doces, quitandas, queijos, fubá, mandioca, farinha de mandioca. A manutenção desse sistema de produção está profundamente articulado à abundância dadivosa da água, né? Uma expressão, por exemplo, que já escutei, uma terra preparada por Deus, né? Uma água captada em sistemas engenhosamente construídos e cuidados pelos próprios moradores. Como essas comunidades foram tratadas ao longo do processo de licenciamento? Em primeiro lugar, foram desconhecidas e continuam desconhecidas, desconsideradas enquanto sujeitos coletivos de direitos. A adoção do critério atingido duplamente restritivo, do ponto de vista físico-espacial e do ponto de vista das relações que as famílias estabelecem entre si e com a terra. Os atingidos foram definidos a partir da lista de propriedades necessárias para a instalação física do empreendimento e nada mais além do que isso. Muito bem. Em segundo lugar, elas foram duramente atingidas por um agressivo e violento processo de aquisição de terras. Terras essas que, por serem de uso comum e familiar, muitas das quais não possuíam titulação. Foram estratégias agressivas de assédio aos herdeiros. Como muita coisa já foi dita aqui acerca disso, eu só gostaria de comentar que eu fui testemunha de documentação que a Anglo solicitava aos herdeiros para assinar, dividindo essas terras familiares, sem que os próprios herdeiros envolvidos nessa negociação tivessem ciência do que estava ocorrendo. Tá? Processos conflituosos foram deflagrados dentro das famílias por conta desse método de negociação, para além do que se chamou naquela época na região do encurralamento, que envolve tudo aquilo que o Júnior já descreveu aqui, inclusive guaritas e seguranças armadas, que eu sou testemunha disso. Eu também. Em terceiro lugar, essas comunidades vêm sendo duramente atingidas em um recurso crucial, como eu disse, que é a água. E isso desde 2009, pelo menos, que eu pude observar. Então, já em 2009,
Eu verifiquei problema de água em Ferrugem, Umburgo e Água Santa, Beco e Cabeceira do Turco e Cabeceira do Turco. Concluindo, né? Como isso ocorre? Essas questões cruciais vêm sendo relatadas e denunciadas desde 2008, ano de concessão da licença prévia, a despeito de os próprios técnicos do SISEMA terem reconhecido a insuficiência dos estudos realizados para o conhecimento da real dimensão dos impactos e da real dimensão da população atingida e do conhecimento fundamental das especificidades e peculiaridades do seu modo de vida. A licença, a despeito disso tudo, foi concedida. A despeito do agravamento da situação dessas comunidades, a despeito da permanência desse desconhecimento e do não reconhecimento dos atingidos, e do não cumprimento de acordos condicionantes, foram concedidas a licença de instalação irregularmente fragmentada em fase 1 e fase 2. Eu gostaria que a TV voltasse na oradora e não nas fotos que está parada. Eu gostaria também de salientar a participação ativa do Estado, que recentemente retirou de pauta a discussão do relatório independente feito pela empresa Diversos, que coloca em discussão todas essas questões cruciais e de princípio, que é o reconhecimento dos atingidos e o dimensionamento real dos impactos. Muito bem. É preciso questionar a qualidade do pacote de licenciamento ambiental do projeto Minas Rio. Eu só gostaria de voltar na última foto aqui, que eu acho bastante significativa. Que eram as bodas de um segurança da Anglo-América em cima dos vestígios da casa do avô do Lúcio Pimenta e do Antônio Pimenta, que eu verifiquei por ocasião de vistoria do Ministério Público Federal. E que eu acho isso de estudo. Muito obrigada. Professora antropóloga Ana Flávia, da Universidade da FMG. Gravando aqui, eu, Frei Gilvander. Nós já recebemos. Vamos receber novamente e fazer os encaminhamentos. Gravando aqui o Frei Gilvander. Essa é a desgraça, o crime hediondo que a Anglo-América, a mineradora, Eike Batista, governo estadual, classe dominante está fazendo na região de Conceição do Mato Dentro, com essa mineração covarde. Um abraço, gravando aqui o Frei Gilvander.